Olá, gente, a paz do Senhor, estamos de volta com o nosso bate-papo aqui no nosso canal, Cá Jesus Oficial. E nesse bate-papo de hoje nós temos uma convidada especial. Ela é uma menina que eu conheci ela meio pequena, acho que era adolescente. E aí, na nossa caminhada na igreja, ela cresceu, ela casou, hoje ela é mamãe e está nos caminhos do Senhor. E a nossa convidada hoje é a irmã Ivna. Paz do Senhor, irmã Ivna. Paz do Senhor. Bem-vinda. É um prazer imenso, muito obrigada pelo convite. Fico muito grata a Deus, né, por este momento e pela sua vida também. Amém, Ivna. E Ivna, gente, antes de começar aqui, eu estava conversando com a Ivna e ontem mesmo eu falando com ela que desse nosso bate-papo de hoje, que nós iríamos conversar algo muito importante. Aí eu perguntei para ela qual as personagens bíblicas assim, que ela se identificava. E ela me citou 3 homens de Deus assim que gerou um impacto muito grande naquela época em Israel. E ela falou de 3 homens, e nesse primeiro eu irei ler um versículo de como começou a chamada desse homem e da maneira que ele ouviu Deus chamar ele. Eu acredito que ela se inspirou nisso, nessa chamada de Deus na vida desse homem de Deus, e hoje ela permanece na presença do Senhor, apesar de altos e baixos. Sim, né, Ivna? Correu altos e baixos para chegar onde eu cheguei, mas estamos de pé. Amém. E aí eu vou ler aqui um versículo no capítulo 1 do livro de Josué, e o versículo 2, que diz o seguinte: Moisés, meu servo, Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. É uma história muito bonita, né, Sim, Ivna, de demais. Josué. Eu quero que você fale um pouco por que você se identifica com Sim. este homem de Deus. Assim, quando Josué, ele foi chamado por Deus, ali Deus escolheu ele para ser o sucessor ali de Moisés. Uma das partes muito importantes que assim me impactou de uma forma muito grande foi exatamente na parte que Deus falou assim: mas Josué, eu te chamei, eu te escolhi, né? E ele falou: você precisa ser forte e corajoso, pois eu serei com você aonde quer que você andar. E isso me impactou muito, exatamente no tempo mais assim, na minha vida ocorreu muitos altos e baixos. Mas assim, no tempo que depois que eu tive o Gabriel, né, o meu filho, que eu me casei, eu precisava entender o que Deus queria na minha vida. Eu vivia como se eu tivesse perdida. Eu tava indo pra igreja, tava me congregando, tava sendo participativa, mas tava meio perdida. E quando eu pedi ao Senhor uma direção, eu tive muito medo, eu temi muito. E Deus, ele me direcionou a essa palavra de Josué, né? Onde ele falou assim: ser forte e corajosa. Eu serei contigo. Só vai, só obedece. Porque Deus, ele chegou a falar para Josué que se ele obedecesse, Deus, ele iria ser com ele a todo momento. E o principal, observar a palavra do Senhor, dia e noite, para não pecar contra o Senhor. Então isso me impactou. Eu digo, é isso que eu preciso. É isso que eu quero, para mim descobrir qual é o meu destino, para mim seguir o destino que Deus, ele preparou para mim. Então isso me encorajou de uma forma muito forte. Legal, glória a Deus, amém. E Ivna, mas assim, com quantos anos tu tinha quando você aceitou Jesus? Eu tinha mais ou menos 12 anos. 12 anos, Foi a primeira mesmo. vez. Foi no tempo que o pastor Jota veio aqui. Eu não sei se vocês lembram, o Pastor Jotinha. Jotinha, meu Deus. Eu tenho até uma foto com ele até hoje. Meu Deus, ele veio aqui pro Parque 1. Sim, naquele tempo. E a minha mãe, ela tava naquele... Não sabia se ficava ou não ficava na igreja. E eu ouvi a pregação dele, né? dele e do pastor Bartolomeu também. O pastor Bartolomeu era no tempo que ele veio. Isso. E aí ele falou sobre Jesus de uma forma que me impactou. E eu disse, eu quero Jesus. Eu quero aceitar Jesus. E eu fui lá na frente, ele chamou várias pessoas. Minha mãe foi lá para se reconciliar e eu aproveitei e fui junto para aceitar Jesus. Porque eu já tinha um entendimento do que era Jesus, né? De quem era Jesus. Por mais que não era um entendimento profundo, mas eu sabia que a gente precisava aceitar Jesus pra gente obter a graça, a questão da salvação. E eu não entendia muito, mas eu dizia, eu quero Jesus. E foi ali, eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Tinha mais ou menos 12 anos, foi mais ou menos em 2011, por aí. Foi exatamente esse tempo. Meu Deus, 2010. 10, exatamente, foi. 2010, o foi. pastor já tinha veio. Sim. Foi mesmo, meu Deus, que lembrança que me veio agora também. Que nesse período ele veio e pregou aqui no Parque 1, pregou na Pissarreira. Sim.
Foi, minha Ele gente. deu o testemunho dele impactante. Que lembrança gostosa, Sim. Ivna. Meu Deus. E, Ivna, e de lá pra cá, assim, a tua caminhada? Assim, de lá pra cá, Meu teve Deus, alguns que altos e coisa baixos, boa. principalmente na parte de adolescência. Foi assim Logo a área, no período que tu te converteu adolescente. Sim, né? bem adolescente. E principalmente no período de escola, onde a gente era, assim, tinha uma situação de influência muito grande, né? E como eu não tinha ali um apoio espiritual, eu tinha, só quando eu ia pra igreja, eu tinha uma mente muito dividida. Né, uma adolescente muito com a mente dividida, mas eu sempre soube que eu queria Deus na minha vida. Só que eu não sabia a forma de como, né, tá ali firme com Ele, de estar ali cumprindo a palavra dele, né? Só que de lá pra cá foi altos e baixos mesmo, mas quando eu completei assim mais ou menos 14 anos, quando eu entrei no conjunto de jovem, foi aí que eu me encontrei mais com Jesus, foi aí que eu comecei a conhecer mais de Jesus, mesmo com alguns tipos de influência. Eu me considero uma pessoa que antigamente eu era um pouco mais fácil de me influenciar pelas coisas. Porque eu fui criada, assim, muitas pessoas da minha família são cristãos, mas como dentro de casa eu tinha aquela turbulência um pouco, então eu acabei me deixando levar por aquilo. Eu ficava querendo culpar Deus pelo que dali que eu vivia, né? Então eu acabei me deixando influenciar muito na escola. Aí eu passei a adolescência, algumas partindo pra igreja, aí saía, aí entrava e saía, e aquela coisa inconstante, né? Mas até que com 14 anos eu comecei mesmo a me firmar em Deus. E aí foi que eu fui participando das coisas, conhecendo mais de Jesus, fui batizada com o Espírito Santo também, e foi uma coisa assim começou mais a impactar a minha vida, essa caminhada. Mas dos 12 a mais ou menos 14 foi bem difícil. Meu Deus do Bem céu. difícil. E aí, quando chegou o tempo, assim, de você casar, né? Sim. Quando eu casei, eu já estava me congregando na igreja já. Eu passei um tempo desviada quando minha mãe foi embora, em 2015. Foi um tempo que me doeu muito, muito mesmo. Eu vim até orando. Eu pedi a Lida que era a Josi no tempo. Eu disse, Josi, pelo amor de Deus, me ajude em oração pra minha mãe não ir embora. E eu me lembro que quando eu vi o avião dela subindo, eu digo, meu Deus, pronto. Bem que sim, acabou. E eu tive que ir pra casa dos meus avós. Aí tu não foi, né? Eu não fui mais pra igreja. E tu não foi com a tua mãe, não. E não né, fui, na porque ela não época. tinha como levar a gente, né? E aí foi só o Alisson, meu irmão, foi com ela. E ela disse, não, Ivna, eu vou voltar pra pegar tu e a Isnara. Aí eu disse, tá bom, mãe, tá bom. Só que, sabe quando a gente se acostuma tanto naquele ambiente, naquela coisa, já era muito acostumada aqui, morando na casa, aqui na igreja, eu ficava, né, meio assim, com a minha mãe também, até porque a gente, desde pequeno, foi só criada com a minha mãe e meus irmãos. Sempre foi eu, minha mãe e meus irmãos. Somente a gente. E quando teve esse rompimento, né, eu digo, meu Deus, o que vai ser de mim? E eu quis me revoltar com Deus, na verdade eu me revoltei. Mudar de ambiente, Sim, mudar né? de ambiente. Assim, foi um pouco difícil. Sim, foi bem difícil e também foi algo que me machucou muito. Eu chorava todos os dias. Eu praticamente entrei em depressão quando minha mãe foi embora. Muito mesmo. Eu fiquei muito, profundamente abalada. Eu chorava todos os dias. Eu vinha pra casa de uma amiga minha e ficava lá com ela chorando, ficava ali me segurando, porque foi algo que eu não esperava. Eu imaginei assim, não, eu tô aqui, eu tô participando do conjunto, eu tô participando da igreja, e eu não tem, né? Mas chega um momento da nossa vida que Deus, ele precisa romper laços, precisa ele, né, tirar ali o cordão umbilical da onde a gente é acostumado, e foi o que aconteceu. E até hoje, não é algo que me machuca muito, mas é algo que me emociona quando eu falo, porque eu lembro bem assim que foi uma parte muito difícil da minha vida, muito difícil. E daí você, quando a sua mãe vai pra São Paulo, Sim. aí você vai pra casa do teu pai. Não, fui pra casa dos meus avós. Ah, tu foi pra casa dos teus Sim, avós. fui pra lá, pra casa deles. Foi bem intenso. E aí tu morou quantos anos com teus avós? Eu morei mais ou menos 8 meses com ele. Que foi aí quando eu conheci, né, o Richard, meu esposo. Mas quando tu conheceu o Richard, você estava afastada? Tava afastada da igreja. Tava afastada da igreja. Aí, mas voltando aqui um pouco. Sim. Nessa revolta que você ficou, porque, gente, Sim. isso é natural, da natural. área da juventude quando passa Sim. por uma situação como essa, né? Ninguém pode dizer, não, mas não pode ser. É a vida humana. Sim. Os seres humanos passam por essas etapas de vida. E principalmente por uma situação, E principalmente quando a gente não entende muito das coisas de Deus, um né? rompimento familiar, Sim, que foi muito assim doloroso, Sim. né? Até porque no tempo que minha mãe morava aqui, era muita dificuldade que a gente passava. E aí eu me acostumei a estar ali, por mais que eu não trabalhava, não ajudava ela, mas eu tava ali todo momento vendo ela, com ela. Então eu me acostumei. Quando teve esse rompimento, eu digo, foi Deus. Então Deus, ele tá fazendo isso comigo porque eu me revoltei com Deus. Ele não me ama, ele não me quer, ele não tem nada comigo. Muita gente é levantada por Deus e eu não. E minha mãe vai embora, então não vai ser nada da minha vida. O jeito é eu sair da igreja e viver minha vida normal no mundo, como se nunca tivesse existido
nada é entre eu e Deus, né? Foi isso que eu imaginei na hora. Então, criou uma revolta dentro de mim. Por mais que eu poderia pensar, não, mas eu sempre tive com Deus, Deus ele pode mudar minha mentalidade, mas não, eu quis somente olhar para a dificuldade. Entrou uma revolta Muito grande. E aí, quando você tava... Aí você passou quanto tempo afastada do Evangelho? Eu passei quase 2 anos. Foi quase mesmo, 2 anos. Ivna? Afastada mesmo, assim. Mas durante esse tempo que minha mãe foi embora, eu nunca tinha experimentado nada do mundo. Nunca. Mas quando ela foi embora, foi no tempo que eu me aprofundei com amizades que, né, me influenciaram bastante. Claro que não é só amizade, mas a gente também tem que tomar decisões, né? Então eu tomei decisões muito precipitadas. Eu comecei numa vida de bebedeira muito grande, saía de festa em festa, coisa que eu não vivia quando eu tava na igreja. E na minha adolescência também não, até porque minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa de não deixar a gente, né, sempre brigando ali, não, você não vai participar disso. E quando ela foi embora, foi um tempo que eu disse, pronto, a minha vida agora vai ser no mundo. Não tem mais igreja, Deus ele não tá nem aí pra mim, ele permitiu, eu orei, Deus parece que não me ouviu. Então foi um momento que eu me revoltei mesmo e disse, pronto, acabou. Meu Deus. Mas assim, esses 2 anos que você ficou afastada, o teu pensamento a respeito do reino de Deus, qual era? Olha, quando foi passando o tempo que eu me vi aqui, eu digo, meu Deus, a vida que eu tô vivendo. Quando eu tive, assim, caiu minha ficha, né? Eu digo, eu não posso mais estar vivendo a vida que eu tô. Foi quando eu vi que eu tava já colocando aquele problema que eu poderia não sair mais dele, né? Me aprofundando ali nas festas, só naquele momento, pensando ali que é bom. Aí eu digo, não é uma vida que... Isso não é meu lugar. Não é meu lugar. E eu comecei a me sentir constrangida pelo Espírito Santo. Eu me lembro que eu tava numa festa, num bairro que tava tendo, e eu senti a presença de Deus, meu Deus, me impactando dentro de mim. Eu senti o Espírito Santo falando que não era o meu lugar. Ele disse, não é isso que eu quero te ver. E eu tava com a roupa super curta. Super mesmo assim... Depravada. E eu olhei pra mim, olhei pra minha roupa, eu digo, eu quero me ir embora. Eu quero ir embora desse lugar. E foi quando eu já conheci o Richardson. E eu disse, por favor, me leva pra casa. Você já tava namorando? Já tava, na verdade, como o povo fala no mundo, ficando, aquela coisa. Mas ele também era afastado? Ele, na verdade, ele nunca tinha aceitado Jesus, mas a mãe dele já era cristã e orava por uma pessoa cristã na vida dele. A mãe dele só falava assim, Deus não deixa ele nunca se ter relacionamento com ninguém. E a primeira namorada dele foi eu. Do jeito que a mãe dele orou. Deus, que coisa bonita. Sim. E aí eu senti o Espírito Santo falando que não era meu lugar. E eu olhei pra minha roupa e digo, eu quero ir embora. E foi quando ele me levou pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia e eu comecei a chorar muito. Eu digo, Senhor, eu não me sinto bem no mundo. Não é meu lugar. Aí foi o tempo que eu comecei a me deixar, fui me saindo. Fui me saindo aos poucos, até porque também era meio difícil, não era fácil, né? A gente tá ali, parece que quanto mais a gente tá, mais o inimigo ele nos agarra de uma forma forte, aprisiona, sabe? Sim, né? e as amizades, aquela coisa, eu digo, não, mas eu preciso estar no meio pra agradar os outros, pra estar ali, pra permanecer com as amizades. Mas o Espírito Santo, ele foi me constrangendo, me trazendo aos poucos. Meu Deus, que história, Sim. Ivna. E aí, nesse período, você já volta pra igreja ou não? Ainda ficou ainda Não, um eu tempo? não. Eu ainda fiquei. Aí, quando foi em 2017... Não, em 2016. No final do ano de 2016, a minha mãe me chamou pra ir pra São Paulo. Eu tava grávida do Gabriel. E ela disse, Ivna, vem pra cá. Né? Aí a gente foi pra lá. Aí tu já tava morando junto com o Já Richard? tava morando junto com ele, com o Richard. E a gente foi pra lá. A gente passamos 6 meses. E durante esses 6 meses, eu comecei a ir pra igreja de lá. Mas aí eu ainda não me sentia... com aquela certeza de que eu queria voltar ali. Por mais que eu me sentia constrangida, mas eu não tinha aquela certeza, porque eu tinha medo também de ir e sair. Como muitas vezes já aconteceu na minha vida, de estar na igreja e depois me desviar, depois voltar de novo e ficar naquela inconstância. Então eu digo, Senhor, eu quero me sentir totalmente preparada para mim voltar para os teus caminhos, para mim ter a certeza. E aí, mesmo entendendo que a gente vai como está, mas não permanece como foi, mesmo assim, aquilo ali ficou muito preso dentro de mim, sabe? Eu fiquei, não, eu preciso voltar só no momento certo. Mas aí foi passando o tempo e... Em 2017, um profeta foi usado por Deus e ele disse, é tempo de voltar. Foi mesmo, Foi. Ivna. E antes disso, eu tive... Meu Deus. Eu tive um encontro com Deus, assim, um sonho, né? Eu digo, Senhor, eu acho que não é pra mim voltar agora. E Deus, ele falava, tu vai voltar agora. É preciso. Aí foi depois que esse profeta, ele foi e falou assim, é tempo de voltar. Em 2017, eu digo, realmente chegou o tempo. E eu já tava totalmente já com meu coração voltado pra Deus, começando a voltar pra Deus. Eu não conseguia mais olhar pra bebida e querer bebida. Eu não conseguia mais olhar pra festa e ter prazer em ir pra festa. Até porque quando eu tava ali, era muito divertido pra mim. Era uma ilusão pra mim. Mas depois foi passando o tempo, quando o Espírito Santo começou a, né,
tomar posse ali do meu coração e eu fui dando liberdade, tudo saiu dentro de mim. Música do mundo começou a sair do meu coração e tudo começou a ser novo na minha vida. Meu Deus do céu. E aí tu teve o Gabriel. Sim. Aí quando tu teve o Gabriel, ainda não tinha voltado. Não, eu ainda não tinha voltado. Não tinha voltado. Foi bem depois, antes do Gabriel completar 1 ano. Depois que ele completou 1 aninho. Aí Foi que eu decidi voltar. Mas durante esse período, depois que eu tive ele, eu tava já indo pra igreja, mas eu ainda não tinha me reconciliado. Mas a todo momento indo ali pra igreja, apresentando ele pra Deus. Cheguei a apresentar, mas eu não tinha voltado totalmente. Aí foi depois, no final de 2017, assim que ele completou 1 aninho, que eu decidi. Eu vou porque eu preciso criar meu filho na presença de Deus. Então, e não só por causa disso, mas porque também eu já tava querendo, né? Eu só queria esperar aquele momento que eu me sentisse, né? Na verdade, a gente nunca tá pronto. Deus que nos prepara, né? Ele vai nos moldando. Mas eu senti essa necessidade de olhar bem pra mim e dizer, agora eu quero Jesus mesmo, de verdade, e vou ficar firme. É a ilusão de muita gente, que quando diz, não vou agora não, que eu não tô pronto. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que ele, no literal, eles vêm que eu vou te purificar. Vem que eu vou cuidar de você, né? E a gente eu não estava preparada. E a gente sente nessa ilusão de dizer, eu não estou preparado, mas quem prepara é o próprio Deus. O próprio Deus. E eu não estava preparada, eu não me sentia preparada, mas mesmo assim eu fui. E uma das minhas orações foi, Deus, agora é contigo. Eu vou me entregar, mas agora é contigo. O Senhor vai trabalhando minhas vestes. Até porque parecia assim que eu tava acostumada ali naquele negócio de estar com as vestes curtas. E eu não queria muito mudar isso. Mas eu comecei a sentir Deus, ele me moldando. Sabe? Então foi um tempo assim que Deus, ele foi tirando muita coisa de mim. E ele me preparou. E o Richard foi junto quando tu te reconciliou? O Richard foi junto? Ele não foi junto, mas ele... ele não foi junto. E eu passei um período de mais ou menos 1 ano orando pela vida dele. Porque assim, ele não ia mais pra festa. Ele não participava de nada do mundo. Mas ele não queria saber de estar indo pra igreja. Na verdade, quando ele me conheceu, ele nunca... Não sabia que eu era... Desviada. E ele falava pra mãe dele uma coisa, eu nunca quero me casar com uma crente. Meu Deus! Ivna! Ele falava que nunca queria casar com uma crente. Ele disse, a mãe dele falava assim, meu filho, você tem que estar ali na igreja, vai às vezes, tem umas meninas abençoadas. E ele, eu nunca quero me casar com crente, eu acho feio demais. Ele falava umas coisas mesmo assim. Meu Deus! E aí, quando ele soube, ele, tu era evangélica? Eu disse, era. Ele... Quer dizer que quando vocês... Depois que o Gabriel nasceu... Meu Deus, quer dizer que quando vocês começaram a namorar, você não dizia pra ele que era... Não chegava a falar pra ele, não. Gente, que história doida. Sim! E aí, quando a mãe dele soube, ela disse, eu não acredito que tu é resposta de oração pra vida do meu filho. Foi. E eu disse, mas por quê? Aí ela falou, olha, quando ele ficava falando que não queria nenhuma cristã, eu persistia e colocava diante de Deus, Senhor, que ele venha se casar com uma mulher que tem um coração voltado pra ti, que seja ela que for, mas ela tem que te conhecer. Mas quando você conheceu ela, tua sogra, que foi assim que ela disse, assim, de cara? Porque... a gente, quando eu conheci ela, ela tinha me convidado, né? E a gente, você traz aí essa tua namorada. E aí, ele me levou lá e ela começou a conversar comigo, né? Na verdade, eu tinha falado pra ela, mas eu acredito que ela não chegou a falar pra ele, até porque quando ele descobriu que eu era desviada, ele ficou espantado. Então, eu tinha falado pra ela. E ela ficou também assim na dela, né? Também calada e me perguntando, eu conversando ali com ela. Aí, com um tempo depois que ela veio se tocar que eu era evangélica, eu acho que, na verdade, quando ela me fazia as perguntas, né? Ela ficava, mas tu morava onde? O que aconteceu? Como assim? Então, e ela ama conversar, né? Perguntar. Ama perguntar. E eu ali, né, falando. E aí, quando chegou o tempo mesmo dela saber, ela disse, Ivna, tua resposta de oração foi num retiro. Ele foi queimado, eu costumo dizer queimado, porque foi um fogo mesmo do Espírito Santo que desceu sobre a vida dele. Ele não queria saber de igreja, irmã Zilda. Ele não queria saber de forma nenhuma de nada de igreja. E a gente foi pro retiro em 2016 ainda, antes de eu ir pra São Paulo. A gente foi pra um retiro do Parque 1. E aí lá, eu acho que a Mirna tava junto, a Messia, e eu tinha orado no meu coração, eu digo, Senhor, eu acho que eu não quero esse menino, não. Porque eu vou voltar pros teus caminhos, e aí nesse negócio de namorar com descrente não dá certo, e depois eu vou me arrepender. Mas me confirma, Senhor. Aí eu cheguei a falar pra Messia, né? Falei assim, olha, eu tô orando a Deus, se for a vontade de Deus, ele vai aceitar Jesus. Ele tem um coração muito duro. E realmente ele não queria saber de crente.
não queria saber, né? E aí na hora que o menino falaram assim, você quer aceitar Jesus? Apontou pra ele, eu tava com o olho fechado, eu não influenciei ele, não cutuquei ele, vai lá, aceita, não, de jeito nenhum. E ele falou, eu quero. Eu olhei, eu abri meu olho, aí a mestre me sacudiu, Ivna, tu falou que tava orando por isso, olha só. Aí foi uma confirmação, eu digo, pois eu vou ficar com ele. É isso. E daí, diante, só que aí passou um tempo, ele ficou inconstante, não conhecia também muito de Deus, e eu também não sabia como iniciar ali e falar de Deus pra ele. Só que foi passando um tempo e eu fui começando a evangelizar ele, né? E aí foi passando, aí quando foi 2018, final de 2018, ele se converteu. E eu orei, eu digo, Senhor, tira essa música do mundo, porque ele amava a música do mundo. Amava demais, e aí eu digo, Senhor, vai tirando. E Deus foi tirando aos poucos, e ele se converteu, e até hoje, graças a Deus, tá firme, pra glória de Deus. Ai, gente, que história. Gente, isso aí é muito forte, Sim. é muito forte. E essa é perigoso. Muito perigoso esse negócio de jovem tá com descrente. Por mais que eu conhecia ali de Deus, mas era muito perigoso, mas por mais que eu orei antes, eu ainda achava um perigo. Só que quando Deus, ele tá ali, né? A gente sente, a gente sabe. E ainda mais quando a mãe dele conversou depois comigo, né? Ela falou assim, Ivna, tu era da igreja, era isso que eu pedia pra Deus. E aí teve um irmão, que o nome dele é Raimundo. Ele chegou pra gente e falou assim, olha, Ivna e Richardson, Deus, ele não une casal, ele une propósito. E aí eu digo, mas o que Deus quer dizer com isso? É porque vocês dois têm um propósito de Deus. Não é somente um casal, Deus tinha um propósito com ele. Por isso que Deus te colocou na vida dele. E assim também é na sua vida. E aí eu me lembro que a minha sogra falou, você tá vendo? É resposta de oração mesmo. Mas é perigoso. Gente, tem que ter muito cuidado. No meu caso foi porque realmente eu tava desviada, já tinha conhecido ele. Mas jovens que hoje em dia tá na presença de Deus, não pode ter julgo desigual. É muito perigoso essa questão. É porque às vezes, Ivna, muito jovem hoje, acontece o seguinte, como o teu caso, houve um rompimento familiar, né? E aí você se revoltou, foi pra igreja, porque tinha orado muito. Não, Deus não me ouviu. Deus não me ouve, eu vou me revoltar, eu vou sair da igreja, eu vou viver minha vida. Aí você pensava que Deus não tinha ouvido as suas orações. Como muitos jovens hoje têm esse pensamento. Não, eu vou sair da igreja porque eu já orei muito nesse propósito e não aconteceu nada. É porque nós temos que entender que nós falamos com Deus, nós pedimos algo para Ele, mas o tempo dele nos entregar... É diferente da gente, é totalmente diferente do nosso. Diferente. E ali o que eu acho lindo nessa tua história do amor de Deus, ele viu o teu desespero, ele viu o teu pedido, ele viu da maneira que você se enfiou no pecado, você entrou mesmo no lamaçal, mas ele todo o tempo estava lá te guardando e no momento certo ele preparou você, preparou um esposo, uma família. Gente, isso é lindo demais, é uma bênção, gente. Na minha vida, minha família é assim, um presente de Deus. Eu costumo dizer assim, Senhor, obrigado, porque realmente a palavra de Deus fala, né, que o final das coisas é melhor do que o início, muitas das vezes, né? Então eu digo, Senhor, o meu final foi melhor do que o início. Porque realmente depois de que Deus ele me entregou minha família, que eu tive o Gabriel, começou uma nova história na minha vida. Mas você casou no papel? Sim, casei no papel, tudo direitinho. Só não fiz a entrada na igreja, né? Mas eu fiz uma pequena festa no civil, tudo direitinho. E daí em diante foi só bênção na nossa vida. O Senhor nos abençoou. Deus, que história linda. E tudo que precisava ser mudado foi mudado, né? E hoje em dia nós vivemos para a glória de Deus. Amém. Hoje tu trabalha na igreja? Sim, como líder de adolescente, né? E estamos fazendo um trabalho para o reino de Deus, né? E buscando sempre alcançar mais adolescentes, porque com essa minha vida que eu tive, irmã Zilda, eu pego pra mim e dou exemplo muito pra elas. Eu digo, meninas, não se desesperem por nada. Não se entreguem fácil. Não pensem que Deus não ouve a oração de vocês. Não. Entendam uma coisa, que tudo é no tempo de Deus. E eu passo isso pra elas e assim, eu sinto que através de tudo que eu vivi, edifica a vida delas de alguma forma, né? Então, assim, quando Deus ele me entregou com os adolescentes, eu digo, Senhor, agora é o tempo de eu dizer meu testemunho pra esses adolescentes, para elas não seguirem os mesmos passos que eu segui naquele tempo. Porque foi em algo muito perigoso. Eu poderia estar de outra forma, né, vivendo outra vida por causa do meu pecado, mas Deus ele teve misericórdia. Não que Deus ele não tenha dos outros, tenha, mas às vezes nosso coração ele endurece tanto para o Senhor que não tem como Deus ele trabalhar. Então, assim, tudo também foi questão de eu deixar Deus trabalhar na minha vida. Quando eu percebi que o Espírito Santo estava me chamando, eu disse, Deus, pois eu vou me embora desse lugar. E eu fui me embora da festa e voltei para casa.
Porque muitas das vezes, né, tem muito jovem que mesmo assim Deus chama, Sim. mas o coração endurece. Todo Endurece. tempo endurece, E não resiste ouve ao e fica Senhor, resistindo o chamado e Sim. resistindo. Aí termina dando espaço, literalmente, para as forças malignas. Sim. Aí termina até perdendo a própria A vida. própria vida, né? exatamente. Já vi casos assim, de jovens, né, que saiu. E eu vi também já casos assim de jovens mesmo da minha idade que tiveram uma história totalmente diferente da minha, né? E não que eu seja privilegiada, mas é realmente a questão de deixar Deus ele fazer. Porque muitas das vezes a gente estamos no mundo, a gente estamos ali afastado e a gente pensa que não tem mais jeito. Só que eu vi que tinha jeito sim, né? Então eu digo, quando o Espírito Santo ali me tocou, eu digo, não, se ele tá me tocando é porque tem algo ainda comigo. Porque é como você falou, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então a oração ela foi ouvida, só que o que Deus queria fazer era diferente do meu querer. O meu querer era que minha mãe ficasse, mas o querer de Deus é que ela fosse. E tão tal que o que ela vive lá é uma vida totalmente diferente daqui. Ela vivia uma vida totalmente assim destruída, né? Era com muita bebedeira, era muita coisa. E lá não, lá ela se converteu, tá firme, já fez 2 anos que ela tá firme na presença de Deus e tudo mudou na vida dela. Então assim, Deus ele já enxergou o futuro meu e dela. Porque hoje em dia eu vivo uma vida assim pra Deus em que se eu assim, não que eu não pudesse viver se ela não tivesse ido embora, mas é porque minha mentalidade mudou. Deus ele me ensinou muita coisa. Então às vezes pra gente viver o que Deus ele quer é preciso romper muitas coisas. E rompeu na minha vida, só que iniciou também uma nova história. Né? E hoje em dia eu sou muito grata a Deus por tudo, né? Eu digo, Senhor, obrigado porque minha mãe tá lá e ela tá firme. Senhor, obrigado porque meus irmãos também estão firmes na igreja, meus irmãos também estão na igreja e hoje eu tô aqui. Sendo que no tempo aqui era um pouco mais complicado, né? Até pro meu irmão, que ele era uma bênção do Senhor. E hoje em dia ele tá lá, ele tá indo, né? Tá pregando a palavra de Deus. Né, tá firme e eu sou muito grata a isso, porque Deus ele é fiel, ele sabe o que faz, né, irmãos? A gente pensa que é do nosso jeito, mas o jeito de Deus sempre é melhor. E às vezes a gente nunca entende qual é o propósito de Deus na vida da gente pro futuro. Por isso que eu sempre digo, aonde eu saio assim para me pregar, eu sempre digo assim, temos que viver o hoje como se fosse o último dia da vida. Viver intensamente para Jesus. Porque a gente não sabe os propósitos. Pode ser coisas maiores, mas como pode não ser. Por isso, viva o hoje intensamente com Cristo, né? E é como a própria palavra fala, o dia de amanhã pertence a Deus, né? Então a gente não sabe como é que é as coisas. Tem que viver intensamente com Cristo hoje. Exatamente. Isso é importante. Agora vamos mudar um pouco da tua história, que foi assim. Olha, jovem que estiver assistindo esse vídeo, pega isso como exemplo, mas não faça o que ela fez, que foi muito perigoso, entendeu? Deus, não faça, porque essas oportunidades não é para todos. Não é para todos. Às vezes um sai, não tem mais oportunidade de voltar. Já vi muito jovem, assim, acho que mais ou menos 15, 20 anos atrás, jovem vivia dentro da igreja e ele saiu. Eu me lembro de um jovem, não estou lembrada, ali onde eu congregava no Planalto Ininga, ele saiu da igreja e de repente ele se envolveu no mundo do crime e lá mataram ele, entendeu? E hoje, ó, você está aqui. Né? E eu passei por muito livramento de Deus, muito livramento de morte mesmo, de tanta coisa, né? E Deus foi misericordioso. Pois é. Aí agora vamos falando sobre o chamado, né? Você se identifica muito com o chamado de Davi. Aí eu estava lendo em 1 Samuel capítulo 16, né? E o versículo 12 e o 13, que quando Jessé chega na casa de Samuel, quando Deus chega para eles foram fazer o sacrifício, né? Eles voltaram, quando chegou lá, aí começa aquele ritual da escolha, né? E ali quando Samuel viu aqueles homens muito belíssimos, o Senhor disse, não olhe pela aparência. Não olhe pela aparência. Aí, trazendo para nós hoje, tanta gente hoje estamos vivendo em um tempo que... De aparência. Muitos estamos, a maioria... Muitos levantando outros, né? Só pela aparência. E enquanto Deus está procurando aqueles que têm verdadeiramente Cristo lá interno, não aqui na fisionomia, né? E muitos estão se enganando. Muitos. E com Samuel não foi diferente. Ele se enganou também. Olhando para os filhos de Jessé, aquele homem. A formosura deles. A formosura de Eliabe. São capazes, têm capacidade. Tem capacidade, tá aí com seu pai, aquela coisa toda. Ele achou que não, é esse aqui que Deus me mandou.
dor. E ali quando Deus diz, não, Samuel, não faça isso, não olhe pela aparência. Eu não vejo como o homem vê. Essa palavra, Ivna, ela é muito forte, pelo menos ao meu coração. Sim, se todos nós, como igreja, fosse orar verdadeiramente a Deus e dizer, Deus, eu quero ver como tu vê. Sim, seria totalmente diferente. Nós estávamos em uma sociedade diferente, uma igreja, as igrejas seriam totalmente diferentes. Existiria mais amor, existiria mais comunhão. As pessoas não se desviariam tão fácil. Não se desviaria tão fácil. As pessoas que são exatamente levantadas pela aparência, chamadas pela aparência, não por Deus, por homens, são exatamente as pessoas que não criaram raiz. Porque a gente precisa criar raiz. Davi criou raiz. Ele venceu guerras que ninguém viu. Porque ele tinha raiz. Sim, ele tinha ali, raiz. Quando Deus olha para Eliabe, é porque aquele homem ele não tinha raiz. Ele não conhecia verdadeiramente o que era o chamado. Sim. E Davi já estava enraizado, cuidando de ovelha no campo. Sim. Era um homem que sabia o que ele estava fazendo. Sim. E hoje tem tanta gente que não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Sim, é verdade. E aí já estão sendo colocados lá em cima no pódio. Isso. E aí por causa da aparência. Sim, e aí, quando depois, quando cai, aí fica, mas não era isso, mas não era aquilo. Mas é exatamente pelo motivo de que não criou raiz em Deus. Raiz. Precisa. Irmãs, eu costumo dizer que tudo na nossa vida, como cristão, é um processo. Existe o processo. Davi, ele foi ungido a rei, mas ele não foi rei de imediato. Ele teve que passar pelo processo. Isso. O processo para ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. E é isso que Deus ele faz. Ele nos escolhe, ele nos chama. Mas pra gente viver aquilo que ele nos chamou, a gente precisa passar pelo processo. Você acha que você passou pelo processo? Muitos processos. Muitos processos. Eu acredito que eu passo por muito processo para chegar no destino que Deus ele preparou para mim, né? Mas eu passei por muitas coisas que eu digo, dolorosa, Senhor, né? Doeu muito. Eu digo, Senhor, tem certeza que é isso que o Senhor vai me permitir eu viver, vai me permitir eu passar. Mas todas as coisas que eu passei foram necessárias para moldar o meu caráter, porque Deus, ele moldou o meu caráter, ele moldou a pessoa que eu sou. Hoje em dia até eu olho assim, eu digo, Senhor, quem não era eu? Mas eu digo, Senhor, eu aceito o teu processo. Eu cheguei a chorar muito. Ai, Deus, eu chorei muito. Mas gente, eu digo, é melhor viver com Deus. Se que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação, perder a minha alma. Então, o que eu quero viver é Deus, eu quero viver o reino. Então, quando o Senhor me impactou com essa palavra aí de Davi, foi um dia que eu li, mais ou menos assim, eu era de outra congregação, né? Assim, quando eu iniciei de volta, Deus ele me impactou com essa palavra. Eu digo, Senhor, então eu vou viver muito processo. E Deus ele me confirmou isso. Então os processos foram chegando sem eu perceber. Mas quando eu percebi que ali era um processo de Deus, eu me posicionei. Porque Davi, ele viveu o processo de Deus, mas ele se posicionou. Ele precisou ficar na posição para Deus chegar a ungir ele. Ele precisou realmente estar ali firme. Ele não parou de apacentar a ovelha. Eita, agora eu fui ungido, agora eu posso. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Ele continuou. Até porque ele entendeu que para viver com Deus não é nós que fazemos, é Deus. A gente olha essa história de Davi, Vina, e a gente vê assim que no versículo 12, o 13 do capítulo 16 de 1 Samuel, ele, quando Jessé apresenta todos os filhos, se Samuel não tivesse perguntado... O próprio pai ia esquecer. O próprio pai não ia falar, gente, que tinha mais um filho. Sim. E muitas das vezes, né, às vezes nós somos esquecidos, né, por muitas pessoas, mas nós servimos, mas o lindo disso, Ivna, que nós servimos um Deus. Exatamente. E foi exatamente nesse momento que eu me encontrei, bem nesse ponto. Eu digo, Senhor, eu me sinto esquecida. Eu dizia para ele, Senhor, eu me sinto muito esquecida, eu me sinto... Parece assim que eu não existo. Foi mesmo. Eu me sinto muito esquecida, mas... Eu sei que o Senhor tá comigo, mas mesmo assim eu me senti muito esquecida. Parecia que todos tinham oportunidade e eu não tinha. E eu não me deixei me levar por isso. Não me deixei me levar por várias situações em que realmente eu tive como esquecida, mas eu entendia que Deus ele estava a todo momento comigo. E tipo a árvore cortada. Sim, eu fui uma árvore cortada. Eu me sentia realmente uma pessoa sem ministério,
uma pessoa sem chamado, eu não entendia o meu propósito, daquilo que Deus ele tinha comigo, mas eu entendia também que era preciso ver aquilo. E quando eu comecei a ler a história de Davi, me impactou exatamente nisso. Davi, ele permaneceu cuidando de ovelhas. Foi. Ele permaneceu, eu digo, Senhor, eu preciso permanecer, ainda que eu seja esquecida. Mas eu preciso, até porque quando Deus ele quer nos mostrar, ele quer nos impulsionar a viver aquilo que ele tem pra gente, ele mesmo se responsabiliza. Então, foi isso que aconteceu com a vida de Davi, né? Deus mesmo, ele foi levando Davi até chegar onde ele queria. Muito interessante. É porque, assim, o que é lindo disso, Ivina, de Davi, eu amo também essa história. Sim. Eu amo demais. Exatamente essa parte de Samuel chega lá, Sim. ele unge ele e volta. E volta. Meu Deus. E lá Davi continua com os seus afazeres. Sim. Tem tanta gente hoje que quando... Ah, não, hoje eu sou... Deus me chamou para isso. Mas esquece que existe um processo. Isso. Davi, ele continuou cuidando das ovelhas do Continuou. pai. Aí quando foi um dia que ele leva comida para os irmãos Sim. dele, que estava lá, que era do exército, Sim. aí ele viu aquela afronta. Tudo tem o tempo certo. Tudo. Quando ele viu a afronta daquele homem lá, aquele monstro, eu chamei Sim. monstro, afrontando o povo de Israel, o povo tudo com medo, Sim. até o próprio irmão dele, que era bonitão, né? Que a Bíblia isso. diz que ele era muito bonito e robusto, Forte. né? Forte, Muito forte. né? Muito bonitão e muito cheio de vigor. E ali todo mundo já se escondendo, com medo Sim. de Golias. E ali o que eu acho lindo nessa parte de Davi, Sim. que quando ele chega lá e o comentário estava grande. O que ele tá fazendo aí? Oxente, Né? tem nem aparência que você aí tá fazendo. Entendendo? O comentário ficou grande. Sim. Aquilo ali encheu o coração de Davi. Ele tá afrontando o povo Sim. do meu Deus. Aí vamos observar quem foi que disse isso para Sim. Davi. Se não foi o próprio Deus, Próprio Deus. que ministrou no coração No daquele coração. jovem, dizendo: Davi, eu te chamei. Sim. Essa unção de óleo que é para você ser rei um dia. Sim. Mas ele não usurpou Não. o lugar de Saul. Ele Verdade. esperou acontecer tudo o que tinha para acontecer. Isso. E o que é lindo é isso. Ele olhou para aquela afronta de Golias e ele disse: não vai mais afrontar o povo de Deus. Isso. Gente, isso É forte. muito incrível. Isso é forte demais. muito forte. Gente, Deus. Eu acho muito lindo meu. também essa parte assim. Deus. Que ele foi encorajado por Deus, né? Ele poderia muito bem olhar e vir. Deixa eu sair daqui, eu sou Né? pequeno, eu não posso, eu não tenho aparência. Acredito eu assim que Deus hoje, Ivna, Sim. está chamando Tá chamando, sim. homens e mulheres corajosos como Davi. Sim. Para defender Sim. a igreja que vai morar no céu de glória. Sim. E pessoas que não voltam atrás, pessoas que aceitam o desafio. Até porque quando Deus ele coloca Meu um Deus, desafio isso aqui é forte, diante de gente. nós, ele sabe que a gente vai vencer. Ele não coloca à toa, Deus ele nunca escolhe ninguém à toa. Ele escolhe pessoas que ele sabe que estão preparadas para viver. É. Então, Deus olhou ali para Davi e sabia que Davi ele poderia vencer aquele gigante ali. Isso. Davi, ele era motivado por Deus. Então, o que me encanta na vida de Davi é exatamente essa motivação. Ele acreditava no que Deus falava com ele. Se Deus falava assim, vai, ele ia. Ele não ia. se negava. Então, muitas das vezes, Deus, ele coloca oportunidade na nossa vida que a gente olha e fala, meu Deus, como assim? Como é que eu vou vencer isso? Mas ele se responsabiliza. Se ele coloca, ele sabe o que faz. É. Então, isso é... Às vezes tem os levantes, Sim. as pessoas se levantam. Sempre vai existir as vozes contrárias. Isso. Né? Porque ali... Bateu no microfone. Ai, Não pode desculpa. bater no microfone. Desculpa. Eu imagino... Por isso que eu disse que eu sou desastrada no começo. Mas ali, na vida de Davi, eu imagino ele chegando ali, antes dele, né, pegar ali a pedra, o povo falando, meu Deus, o que Davi tá fazendo? Olha o tamanho desse menino. Esse não tem nem capacidade. Foi zombado. Quem é esse daí? Foi E hoje em zombado, dia né? existe muito isso na nossa vida. Muitas pessoas sempre vão se levantar e dizer que a gente não somos nada, não podemos nada, não somos temos escolhidos, aparência, não temos aparência. não Isso temos daí não canta condições nada. financeiras. Não prega nada. Não prega nada. Não tem nem estilo, não tem isso. Não tem postura. Não tem postura, não tem dinheiro, porque hoje em dia também vale o mundo muito tá quem voltado. tem. O mundo tá muito voltado para negócio de dinheiro, aí quem tem é que vale. É. Mas Deus ele não olha para isso. Mas infelizmente até dentro da própria igreja. Tem muito isso. Só tá valendo mais Sim, quem tem. mais quem tem, verdade. Quem não tem parece que tá assim um pouco assim ficando esquecida. Uhum. Mas eu acredito assim, mas se tiver os remanescentes, tá Sim. frio já, né? Beba aquela... Não, mas café a gente gosta. Café. É café. Mas assim, quando existe os remanescentes, independente de qualquer situação, eles Sim. ficam ali.
Sim. Ele fica ali firme, vai chegar um dia. Eu Quando sempre entende, né, irmã Quando Zilda? entende o Sim, chamado. quando entende. Né? É por isso que é importante buscar de Deus o que, que Deus quer da gente. Porque esse negócio da gente só conhecer Deus de ouvir falar, esse que é o perigo. Isso. É muito bom, claro, a gente ouvir falar de Deus, mas é melhor ainda quando a gente busca. Porque Busca independente do que acontece na nossa vida, né? a gente sabe qual é a nossa posição. É. Então, hoje em dia, muitos jovens também, o que eu entendo, o que eu vejo, que muitos jovens e adolescentes saem da presença de Deus porque não entendem. Eles ouvem falar ali na igreja, eles estão ouvindo, mas é como a onda do mar, vai e volta, é inconstante. Isso. Então, precisa conhecer de Deus, precisa buscar, precisa ser constante. E para ser constante, precisa buscar, ainda que não queira. Para mim, ficar firme em Deus, eu não tive que sentir a vontade de estar ali, não. Eu li a Bíblia quando eu não tinha vontade. Eu orava quando eu não tinha vontade. Eu jejuava quando eu queria comer. Então, eu entendia que para mim estar firme em Deus, para mim permanecer, para mim criar raiz, eu precisava fazer aquilo que eu não queria. Porque viver o reino de Deus é isso. É a gente não viver a nossa vontade, é a gente viver a vontade de Deus, é a gente decidir. É abrir mão de muita coisa, da nossa renúncia, vontade, né? Sim, é renúncia, é carregar a cruz. E muita gente hoje em dia não renúncia. entende. Eu não consigo permanecer firme porque estão me criticando, porque estão falando isso. E não. A gente não devemos dar ouvido a vozes contrárias. Quando a gente entende o que Deus ele tem pra gente, a gente fecha, a gente tampa o nosso ouvido pra tudo que é contrário. E a gente consegue somente seguir o que Deus ele nos direciona. É verdade. Eita, Deus é forte. É muito forte isso. Gente, servir a Deus não é... Não é fácil, não é fácil, não. Mas quando a gente consegue... Sim. De ouvir a voz de Deus, ouvir o próprio Deus dizer, eu te Sim. chamei, eu te escolhi. Eu acredito assim que não tem voz humana que te pare na terra, né? E aqui nós vamos ver outra história bem interessante. Que agora esse aí é... Jeremias. Foi aí o ponto. Meu Deus, capítulo 1, né, Sim, Helena? capítulo 1. Meu Deus do céu. Mas eu quero só ler. Não, eu quero que tu. Depois, antes do capítulo 1, eu quero só ler um versículo muito interessante. Tá. Que é exatamente o versículo 20. Do capítulo 15. Ele, quando o Senhor, depois de todo aquele processo de Jeremias, ele reclamando, né? Porque a história disse, o que eu acho lindo disso, olha, você olhar para dentro de você e ver assim, eu sou uma criança. Eu não consigo, eu não posso, Não sei nem falar. Agora vamos ver qual a idade Jeremias tinha, tu sabe, Vina? Eu acredito que ele ainda era meio criança. Ele tinha 20 anos. 20? 20 anos. A história eu diz... Eu jurei que ele tinha assim, uns 12, 13. Pois a história diz que Jeremias tinha 20 anos quando ele foi chamado por Deus. E ele vai para Deus e ele diz, eu sou criança. Eu não sei falar. Mas olha a importância de um chamado para dar aquelas pessoas que realmente quer viver as promessas de Deus, mesmo por cima de sofrimento. Quando eu leio a história de Jeremias, eu digo, oh, Jesus, porque é tão difícil. Muito difícil. Atender o teu chamado. Jeremias, ele foi impedido de casar. Sim, porque Deus, ele falou que ele realmente não... Né? E ele também ele é até chamado de um profeta chorão, porque foi muito difícil. Isso, muito difícil para Jeremias, os historiadores falam que ele era profeta, ele é um profeta chorão, que ele chorava muito. Porque ele abriu mão do desejo dele. Aí eu quero que você fale sobre o capítulo 1. Sim. Depois eu falo isso aqui. Tá. Porque isso aqui é muito forte. Uma coisa que me impactou muito no capítulo 1 foi na parte que Deus ele falou assim, desde o ventre da tua mãe te escolhi. Eu me lembro que antes da minha mãe ir embora, eu tava... antes de dormir, né, tava fazendo minha oração, e eu tinha chegado da igreja, eu disse, Senhor, será assim como é assim, que tu tem pra mim, o que é? Eu ainda era assim, meio adolescente, jovem, tava naquela fase de 15 anos, e eu me perguntava. E quando eu abri a Bíblia, irmãzinha, eu abri exatamente no capítulo 1 de Jeremias. Na hora que eu comecei a ler, foi o que Deus começou a falar. Eu digo, meu Deus, então eu tenho um chamado. Por mais que eu não entendi ainda, mas foi a primeira vez que Deus... Mas isso te tocou. Isso me tocou. E quando foi passando o tempo, passou bastante tempo, né, assim, mais ou menos 2018, 2019, foi Deus, ele me levou de volta a esse capítulo 1 e me lembrou do que ele tinha me falado. E eu cheguei a dizer pra ele, eu digo, Senhor, eu vou falar como ele falou, eu sou uma menina, eu não sei falar. E aí, lendo, a gente vê que Deus falou, olha, quem vai falar por ti sou eu, Jeremias, né? Deus estava querendo dizer, não é sobre você, é sobre mim.
né? Até porque realmente a gente vê que não era sobre Jeremias, era sobre o que Deus tinha para ele, o que Deus queria dele. Então Deus, ele me fez entender isso. E quando ele fala assim, desde o ventre eu te escolhi para ser profeta às nações. Eu vou colocar as palavras na tua boca e você vai falar. E aonde eu te colocar, tu vai brilhar. Então, quando Deus, ele começou a ministrar isso no meu coração, eu entendi que realmente não era sobre mim. E eu me senti incapacitada, né? E, na verdade, a gente nunca tá preparado, irmã Zida, pra gente viver o que Deus, ele tem pra gente. Mas ele que nos prepara, ele nos capacita, ele torna as coisas... ele tira as escamas dos nossos olhos, porque eu tinha muita escama, sabe? Espiritual na minha vida, que não me deixava enxergar aquilo que Deus tinha pra mim. Mas quando Deus, ele como hoje, Ivna, vive muito dentro da igreja com gente. essas escamas. Sim. Não consegue ver o além, das promessas, dos propósitos de Deus. Aí vive uma vida, eu sempre digo, uma vida raquítica, espiritualmente. Sim. A mermice, nunca vive um novo. Isso. Né? Aí parece que as pessoas estão circulando ali numa roda. Como o povo quando saiu de Israel, sempre foi rodando no mesmo ciclo. Sempre rodando, nunca saiu do lugar. É exatamente por isso. E quando Deus, ele falou isso no meu coração, aí tem uma música da Sara Farias que fala assim, deixa eu te usar. Eu gosto bastante dessa música. Canta. Aí eu tava dentro do meu quarto. Nesse tempo eu morava ainda na casa da minha sogra. E eu tava dentro do meu quarto. Na hora que eu cliquei no YouTube, a primeira música que apareceu foi a dela. E eu tinha feito uma oração. Esse dia foi um dia que Deus, ele moldou totalmente a minha... Eu costumo dizer autoestima e também o meu chamado com ele. Eu falei assim, Senhor, eu não vou, porque eu vivi uma vida isso. Porque a gente, irmã Zida, quando a gente vive uma vida... que a gente viveu uma vida de destruição, eu vivi uma vida de destruição, eu colocava diante de Deus. Eu digo, não, Senhor, eu não sou digna de viver aquilo que o Senhor tem pra mim, sendo que eu fiz um monte de coisas, as pessoas não vão nem acreditar em mim. As pessoas chegaram a me ver fazendo uma coisa, fazendo outra, como é que vai ser? Mas, quando eu cliquei no YouTube, apareceu aquela música, deixa eu te usar para curar. Sim, das feridas. Apesar. Então, quando eu comecei a ouvir esse louvor, eu digo, é resposta de Deus. E aí eu cheguei a dizer pro meu esposo, eu digo, agora eu vou cantar essa música quase todo dia na igreja. Qualquer oportunidade que me der, eu vou cantar essa música. Porque eu preciso entender que não é sobre o que eu vivi. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu digo, não é sobre o que eu passei, não é sobre o meu passado, mas é sobre quem Deus está me tornando. Então, é forte. É isso que eu quero. Eita, eu vou Jesus. me permitir que Deus me cure. Então, a partir do momento que Deus, ele falou no meu coração, eu vou te curar o teu passado, curar aquilo que ainda dói dentro de ti, pra tu curar outras vidas. E foi quando Deus, ele começou a ministrar muito essa palavra. Então, toda vez que eu leio Jeremias, eu me emociono, eu fico, meu Deus. Foi assim que iniciou tudo. Foi quando Deus, ele falou assim, olha, deixa eu te usar, deixa eu colocar minhas palavras na tua boca, onde eu te mandar tu ir, eu vou fazer tu brilhar. Então, não para brilhar, para Deus me engrandecer, mas para a glória dele resplandecer em mim. Então, eu aceitei o chamado de Deus. Deus, eu digo, Senhor, pois apesar das minhas feridas, apesar das minhas dores, apesar da minha vulnerabilidade, eu te quero para mim, eu quero viver o teu chamado. Eita, Deus lindo. Eu vou ler o versículo 20 do capítulo 15 de Jeremias, que é muito forte. Sim. Que aqui é Deus falando. Ele diz aqui, eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Sim. Aqui é todo o tempo que que Jeremias, ele começava uma lamentação, né? Aí Deus, ele sempre dizia para ele, olha, eu vou fazer de você uma muralha fortificada diante deste povo e ninguém vai te vencer. Forte. Isso é demais, gente. Aí ele vai dizer, pelejarão contra ti, mas não te vencerão. Não te vencerão jamais, pois eu estou contigo, a fim de te resgatar e de te salvar. Aqui, quando o Senhor fala, isso aqui foi um momento que Jeremias estava chorando. Sim, se lamentando. Se lamentando. Ele chorando. Aí Deus, gente, olha, é porque eu vejo uma palavra dessa. Nós vivemos isso. Sim. Às vezes, momento de aflição, Sim. né? E de angústia, aí nós vamos chorar, viver amargo. Aí quando a gente para um pouco, aí ouve a voz de Deus. Ele vai dizer, enxuga as lágrimas. Sim. Porque Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Eu que tô contigo. É eu que tô contigo. Eu tô te levantando como uma muralha.
forte, ninguém vai te derrubar, é eu que te sustento, é eu que cuido de ti. E é isso que faz a gente permanecer firme, né, irmãozinho? Da gente entender. Caminhar, se Deus é comigo, aleluia! quem será contra mim? Eita glória! É forte, É menina, é forte. Eita Deus! Essa palavra é pra mim, gente, nesse tamanhão. Meu Deus, é demais! Tu conversando aqui, aí eu lembrando assim que às vezes Deus ele nos chama, Ivna. Sim. Para um propósito que muitas das vezes nem a gente mesmo Nem a gente entende. entende. E às vezes o propósito está acontecendo, Sim. mas a gente não entende. Sim. E o interessante também é que quando Deus ele nos chama, ele já coloca tudo dentro da gente. Ele coloca a capacidade, ele coloca a habilidade, e a gente que fica procurando, cadê? Aí Deus só vive. Pois que eu vou te mostrar. Aí é verdade, Sim. é isso mesmo, é isso mesmo. Eu lembrando aqui, tu falando, aconteceu algo no ano de 2010, quando Deus falou comigo através de um pregador. Era uma festa de senhora, esse homem me chamou lá na frente. Mulher, o homem pegou na minha mão, mulher, eu não caí. Gente, eu caí. Meu Deus. Depois disso aí, que eu caí, porque houve muita crítica, né? Sim. Na época. Aí eu fui estudar, sabe, a Sim. Bíblia mais. Logo eu gosto muito, desde quando eu me converti. Sim. Eu até falei um dia desse, não sei nem pra quem foi a pessoa que eu falei, que eu me converti, gente, no ano de 97, agora no dia 12 de maio, 5 horas da tarde, fez 25 anos. Eita, Que eu me glória. curvei diante de Jesus. Sim. Mas eu procuro viver na presença dele. Eu não procuro achar assim, não, é 25 anos, não. Eu não Como coloco. se fosse no início. Isso, pra mim, cada dia eu tô Sim. iniciando, cada dia, pra mim. A gente não pode se acostumar, né, irmã Zilda? Porque Tem muito esse se é o perigo. acostumando. Tem Eu já muita sei, gente eu já se posso. acostumando Já dentro da consigo. igreja. Não, isso aí eu já sei. Por causa dos anos. Sim, Eu não. não. Eu tenho muito medo disso. Muito A gente medo. sempre deve querer mais, né, de Deus. Isso. Se E assim, acostumar, quando eu me né? converti, em 3 meses eu li a Bíblia todinha. Não Sim. entendi um versículo. Aí depois foi que eu fui caminhando, sabe? E no mês de agosto de 2010, eu tive uma experiência, Ivna do céu. Foi muito forte. Eu tava cantando, o conjunto tava até cantando aquele hino da Vanilda Bordielli. É Uau. quase meia-noite, Jesus Eu está sei. voltando. Aí, e esse pregador, Sim. o conjunto já tinha cantado esse hino. E aí ele pediu pro conjunto cantar de novo. Na época eu era regente desse conjunto. Meu Deus, Sim. sempre fui um negócio de regente. Eu era regente do conjunto, eu cantava, eu era. E aí eu só sei que ele foi e me chamou. Aí eu fui lá na frente e cantando. Aí Jesus está voltando. Mulher, o homem desceu do púlpito, pegou na minha mão, gente. Eu ouvi, foi um estrondo da boca do homem. Meu Deus. Um estrondo muito Sim. forte, ele dizendo assim, filha, o que eu tenho contigo, o homem não entende. Eita. Mas foi tão forte, gente. Forte. Tão forte que eu acabou as forças, eu me Sim. sapequei no chão. Ai, quando eu me lembro, chega meu coração, acelera desse tempo. Eu até imagino. Porque foi muito forte, muito forte, muito forte. E eu passei uma semana assim. Eu caminhava, parece que eu não sentia o chão nessa época. Procurando entender, né? Ia procurando entender, mas meu Deus, aí alguém disse que eu tinha caído endemoniada. Aí eu fui pesquisar a Bíblia, né? Por quê? Porque eu caí, por que eu caí? Aí eu fui ver exatamente Ezequiel, quando ele estava na beira do rio Quebar, quando Deus falou com ele, ele caiu no chão, ele não resistiu, foi muito forte a presença de Deus. Aí o anjo chegou com Atenaz e tocou nele, Sim. foi que voltou as forças de então eu caí, porque eu perdi as forças, porque a voz foi muito estrondosa dentro de mim. Sim. Porém, passou-se, acho que ela tá com 15 anos, mais de 15 anos já. Isso que aconteceu. Foi 2010, né? Foi 2010, né? Tá com 15 Tá anos? com uns 12 anos. É 13 mesmo, anos. 12 anos. E aí, eu só sei que tem acontecido algo na minha vida esses últimos Sim. tempos que nem eu mesmo tô entendendo. Sim. Esse canal. É um. É uma bênção. É um deles que até hoje eu não Sim. entendo, sabe? Foi muito forte. Dia 1º de janeiro, o Senhor ministrou no meu coração, na minha cozinha aqui. Sim. O Senhor disse, tu vai abrir um canal no YouTube. E aí o Senhor me disse tudinho como era que eu ia fazer. Sim. Aí eu passei mais de mês indo pro culto, esperando Deus confirmar na boca dos pregadores. E sempre meu pastor falando. E Deus sempre usando o pastor. E Sim. sempre usando o pastor. E sempre o Senhor me confirmando. Aí quando foi Mina, no dia 22 de fevereiro, a gente começou. Você tá entendendo? Sim. Mas ainda hoje,
Eu não Fica entendo. procurando entender, né? Eu procuro entender, Sim. mas, meu Deus... Mas tu tem um propósito, né, irmã Zilda? Tudo tem um propósito, Tudo. Ivna. Sim. Aí, essa é a questão. Nem eu mesmo entendo. E eu... Foi no dia 1º de janeiro. E o canal foi aberto no dia 22 de fevereiro. Foi. E uma coisa também, irmã Zilda, que, assim, tudo que Deus ele faz na nossa vida tem um propósito, mas o seu propósito beneficia a vida de outros. As vidas de outros, Sim, então você é um canal de bênção. verdade. O seu canal é um canal de bênção. Pois é, aí A vida nós de outros. conversando aqui, aí eu me lembrando das coisas, das renúncias Reino de Jesus. A gente estamos vivendo o reino, então tá trazendo pessoas que estão vivendo o reino pra É. trazer outros também que estão aí assistindo também a vir pra realidade do reino, né? Do reino, que é reino. Essa semana o meu pastor, gente, todo bate-papo eu sempre falo do meu pastor. Depois que eu vou dizer que é meu pastor, pra quem não me conhece. E aí o meu pastor essa semana, ele pregou sobre reino. Sim. Não tribo. Gente, eu achei linda. Aí eu até falei, depois do culto, eu falei pra esposa dele. Eu disse assim... Seria bem melhor o pastor pregar mais sobre Reino. isso. Porque necessita a gente É entender muito o que é importante, reino o que é de o Deus. reino. As pessoas hoje estão vivendo grupos e mais Sim. grupos, excluindo o outro. Excluindo E assim vai. Sim. E o reino de Jesus nós abraça todo, Sim. independente da E situação. sim, é Né? verdade. E assim, viver o reino de Deus é viver princípios, né? Princípio. Viver princípio. Ai, Muita Jesus, é gente forte. quebra princípio. Querem viver o reino de Deus de qualquer jeito, pensa que a palavra de Deus é só ir pra igreja, é só estar ali, Isso. não. É viver realmente o que a palavra de Deus fala. E isso é o que mais tá faltando nas igrejas, mais tá faltando nos jovens. É E na igreja princípio. toda, é o princípio. É cumprir Princípio. princípio. Muita gente quebra princípio. É. Querem viver o reino de Deus. Até oram, mas só que tem uma coisa, irmã Zilda, que eu costumo até dizer, que muita gente é incoerente. Falam que quer mais de Deus, mas não busca mais de Deus. Não busca. Então não adianta a gente dizer, eu quero mais de Deus, mas não busca viver o mais de Deus. Querem mais de Deus, querem mais a presença de Deus, mas exclui a presença de Deus, das suas decisões, das suas escolhas. Então isso é muito importante, isso é quebra de princípio, isso é quebrar o que a Não palavra de Deus adianta fala. dizer eu quero. Não adianta. Tem que dizer eis-me aqui. Eis-me aqui. É. E buscar realmente E aquilo que buscar. tá vivendo. Porque é muita gente incoerente. Senhor, na igreja, Senhor, é isso que eu quero, é isso. Mas depois que sai, é tudo diferente. Então, é isso que vem corrompendo muito o cristão. Muito. A incoerência. Jovens e adultos Sim. estão sendo corrompidos Muito. dentro das igrejas, sem viver princípios, sem Sim. viver propósito. E aí tá vivendo como uma Sim. bola de neve, Sim. né? Da Sim. maneira que quer. Do jeito que Da acha maneira que é melhor pra isso, eles. que acha que é melhor. Mas quando Deus chama, Sim. né? E quando também começam a entender o que é renúncia, muitos não querem. Não quer. Nem todos querem viver a cruz. É verdade. Nem todos. Porque a cruz é renúncia, a cruz é viver pra Jesus, não é pra viver pra gente. É As verdade. decisões que quem começa a tomar é Deus por nós. Então muitos querem, quando vê que é difícil, na verdade não é que seja difícil, é porque é uma nova vida. Não é sobre nós, é sobre Deus, né? É Sobre sobre- Ele na nossa é. vida. Então quando as pessoas começam a entender que a cruz é viver uma vida de renúncia, uma vida diferente do que a gente pensa, não. É como lá em João fala, né, que quando Pedro falou assim, que Jesus falou assim, Pedro, vocês não vão voltar com eles, não. Aí Pedro, mas Senhor, pra onde eu irei? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então Pedro entendeu que, Senhor, é difícil, muitos estão negando, muitos estão voltando pra trás, mas eu não quero voltar. É eu que quero te seguir, é eu que quero prosseguir, deixa eles voltarem. Então, quando eu leio isso, eu vejo Pedro falando isso. Deus, Jesus, entende? Eu te quero. Eles não querem, eles entenderam o que tu falou, mas eles se negam. Então eu quero prosseguir. Então, e essa passagem eu acho muito bonita quando Pedro fala, Senhor, mas pra onde eu irei? E muitos Deus. entendem que Jesus é a salvação, mas acabam negando, porque não querem viver uma vida de renúncia. Querem viver uma vida das suas próprias escolhas. E aí que tá o perigo. É verdade. Ivna, eu acredito que nós estamos chegando ao final, gente, de mais um bate-papo. Sim. Ai, maravilhoso. Esse bate-papo muito gostoso aqui Muito. com a Ivna, gente. Ivna, muito obrigada, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, irmãozinha. Assim, Sim. quando você me chamou, eu fiquei toda feliz, toda animada. Tava meu primeiro podcast com a mulher de Deus. Olha, a irmãzinha dela já foi minha pastora. E essa mulher já pegou tanto no meu pé, que tem coisas que ela já me falou que até hoje eu lembro.
sabe? Eu fico lembrando, eu digo, mas a irmã Zilda um dia me ensinou isso. E foi muito importante pra mim. Então, irmã Zilda, você, o pastor Raimundo, eu quero muito agradecer, porque muitas das vezes, até sobre o perdão, uma vez você me ensinou. A gente tinha um ministério Caminho da Santidade, e eu me lembro que eu não queria perdoar o Luiz Neto. A irmã Zilda me chamou na cozinha, Ivna, vem aqui. Aí ela me falou coisas tão impactantes que eu voltei lá, o Luiz Neto me perdoou, tá bom, a gente vai ensaiar direitinho. Então, assim, eu aprendi muito com a irmã Zilda é uma bênção. É por isso que esse canal é um canal de bênção, porque eu creio que Deus ele vai continuar lhe usando, irmã Zilda. Amém. Lhe usando pra abençoar outras vidas, assim como me abençoou um dia. Emina, tu tem redes sociais, gente, ela é tipo assim uma blogueira, viu? A Nina. Ela tem canal ou você tem o Instagram. Tem o Instagram. Bora, diz aí. É Ivna Silva, Ivna_Silva, né? Silva com Y, mas não é com Y, é porque eu quero botar pra deixar ser mais chique, pra parecer mais com Jesus, porque quando bota um Y nas coisas, o povo fala assim, sempre pra que esse Y? Mas eu sei, eu vou botar um Y pra não ficar comum, porque eu não sou comum, sou incomum, sou do rei. Eita glória! Então é Ivna, _Silva, com Y. E é isso, gente, me seguem lá, né? De vez em quando eu coloco lá umas coisas. Devocional, né? E tu eu coloca falo de devocional todas as manhãs. Esses últimos dias, a irmã Zilda, Deus, ele tem me chamado muito pro lado do devocional. Deus, ele me parou. Tá com mais ou menos aí 1 mês e meio. Deus, ele me parou. A Mirna me acompanhou, acho que até a Mirna lembra. Eu comecei a colocar uma rotina diferente. Deus, ele falou, olha, tá um pouquinho bagunçado. Bora começar a organizar isso. Então, a minha rotina começou a ser diferente. Deus, ele começou a pedir de mim, porque Deus, ele não obriga ninguém. Ele chama, ele olha, faz isso. Verdade. A gente vai se a gente querer, né? Então eu digo, Senhor, eu quero, porque tudo faz parte de um propósito. Então Deus, ele começou a mandar eu organizar minha rotina, organizar a minha vida e ter mais tempo de qualidade com ele. E não tô falando isso pra influenciar ninguém, pra dizer que eu sou melhor do que ninguém, jamais. Mas quando Deus, ele nos chama pra algo, ele tem um propósito sobre aquilo. Então Deus, ele começou a dizer assim, tu acorda 9, 8 horas, tu vai começar a acordar 5. Eu digo, eita, meu Deus, bem aí. Acho que o senhor pediu demais, mas eu digo, amém. E nesses acordados de 5 horas, de colocar a palavra de Deus, eu tô recebendo muitos testemunhos de pessoas dizendo, olha, através dessas manhãs que tu coloca bom dia, coloca um versículo, tá ali fazendo devocional, tá me motivando a buscar mais de Deus. E gente que não tinha esse prazer de ler livro, de ler principalmente a palavra de Deus, tá começando a ler. E eu comecei a ter essa rotina de comprar, né, livros, não pra dizer assim, eu sou melhor, tô lendo aquele livro, tô buscando, não. Mas porque eu entendi que a Bíblia meu Deus do céu, a Bíblia é uma maravilha. Mas a gente, quanto mais buscar conhecimento de Deus, a ler outros testemunhos, a gente fica ali, né, mais... Verdade. Então, enriquece o nosso conhecimento. Então, eu comecei a pegar mais isso, e muita gente começou. Ivna, eu comprei um livro pra mim, eu vi tu comprando, eu comprei. Eu fiz isso, eu comecei a ler a Bíblia. Eu recebi até antes de ontem, uma menina que me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu tava desmotivada, eu não conseguia nem ler a Bíblia. Mas depois que eu comecei a ver tu lendo, eu tô todo dia de manhã também lendo. Todos os dias eu tô fazendo meu devocional com Deus. Glória então, assim, se quiserem acompanhar, fico grata, feliz. Vão lá, pra gente. vocês também serem edificados. Gente, curte o nosso canal, gente. Bastante compartilhe like com outras pessoas. Se inscreve também, né? Se inscreve, vão lá, fale, comente alguma coisa. Vamos lá, vamos movimentar, gente. Porque o reino de Deus é isso. O reino em movimento, viu? Amém. Tá lá na descrição do canal. Reino em movimento. Por isso, vão lá, curte, se inscreve, dê o seu like. Vamos lá, gente. Vamos gerar e vamos fazer que aconteça algo na vida de outras pessoas. Amém? E a paz do Senhor e até a próxima, gente. Tchau. E aí nós vamos terminar cantando. Deixa eu te usar para curar, né? Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aí Deus fala assim no começo. Apesar das feridas, apesar das decepções, mas eu te chamei, eu te chamei. Não importa, né? As feridas, o passado, quando Deus nos chama. Eita glória! É isso que importa. Tchau, gente! Tchau. Até a próxima! Essa foi boa!